Olá, Eva. Olá, bom dia. Bom dia, bem-vinda a mais um episódio do PodIP, o podcast do PostIP. Tu és membro do grupo PostIP, um membro recente. Estás a fazer o teu doutoramento na FMH, na Faculdade de Motricidade Humana, e tu trabalhas com as danças tradicionais do Benin. Mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Como eu não sou muito boa a falar sobre estes assuntos, mas fiquei interessadíssima. A Eva tu partilhaste alguns documentos comigo e eu li com muita atenção, mas algumas coisas não percebi muito bem e os nomes, que são dificílimos de pronunciar, Claro. não é? E, portanto, a melhor pessoa para explicar isso és tu, não é? E eu queria que tu explicasses um bocadinho em que é que consiste o teu trabalho. Se calhar até podíamos começar com a tua formação e como é que chegas às danças tradicionais, o teu percurso. É um caminho longo, vou falar muito. Isso não é problema. Desde já quero agradecer por terem convidado para estar aqui a falar. O meu caminho, na verdade, nas danças, começou como todas as crianças, com o balé clássico, quando era pequenina, mas eu depois abandonei a dança e, na verdade, eu estudei e licenciei-me em Engenharia do Ambiente. E quando estava a finalizar a minha licenciatura, eu vi um espetáculo de um grupo que já não existe, infelizmente, em Portugal, isto foi em 2002, que se chamava Jambunda, que mais tarde também já fui elemento desse grupo, que tinha elementos do Balé Nacional da Guiné-Bissau. E eu, quando vi o espetáculo deles, foi aquele amor à primeira vista, não é? Quando o coração palpita, e eu disse, uau, eu quero aprender isto, eu quero aprender isto. E a partir daí comecei a procurar formação, fiz aulas com o membro desse grupo que era do Balé Nacional da Guiné-Bissau, então fiz a formação com ele, depois fiz com outro do Togo. A partir daí comecei à procura de aprender sobre estas danças e em 2005 fui com o meu companheiro, que ainda é neste momento, à África. E fomos ao Senegal, à Guiné-Bissau, à Guiné-Conakry, procurar um pouco as raízes destas danças, a cultura destas danças. E quando voltei, eu deixei a engenharia, na altura já estava a trabalhar, deixei a engenharia completamente de lado e dediquei-me só ao mundo da dança. Mas deixaste mesmo de lado ou, de alguma forma, encontraste aí uma ponte entre a engenharia do ambiente e aquilo que tu fazes? Nunca Eu há alguns relacionaste? anos trabalhei em educação ambiental, em que trabalhava a parte da dança com a educação ambiental. Tive vários projetos com isso, mas não diretamente relacionado com as danças da costa oeste de África, que foi que eu depois comecei a investigar. E, na verdade, já há muitos anos que eu deixei completamente a parte do ambiente e da engenharia do ambiente e da educação ambiental, que eu pus de lado E dedicaste dediquei-me completamente ao corpo. Exatamente. Ao corpo, não é? Exato, sim. E a partir daí fui construindo o meu caminho. Não havia, infelizmente, na altura, e acho que ainda continua, não há formação académica nestas áreas das danças da costa oeste de África, então eu fui buscando formações paralelas, workshops, formações, comecei a viajar cada vez mais à África, já fui várias vezes à África. Nos anos seguintes especializei-me mais nas danças de Burkina Faso, viajei mais por Burkina Faso, apesar de sempre ter ligação à Guiné-Conakry, à Guiné-Bissau, e nos últimos anos ao Benin. Comecei a ter mais viagens e contacto com o Benin. Tentando resumir como é que eu cheguei a este doutoramento, porque é um caminho longo de muita pesquisa e de muita investigação, eu, na verdade, comecei a questionar-me de como é que estas danças, que estão relacionadas muito com uma cultura, com cerimónias, com uma comunicação que estávamos ainda há pouco a falar, com o mundo invisível, como eu chamo, como é que tudo isto chega a nós, né, a nível de formações, a nível de aulas. E comecei-me a perceber que a maioria dos meus alunos, que maioritariamente são europeus, aprendiam muito por uma imitação
do professor. O professor fazia movimentos e nós imitávamos. Mas não havia todo um contexto simbólico, um contexto cultural, um contexto social e, além disso, os nossos corpos, como têm vivências muito diferentes, vivências sociais, culturais muito diferentes, temos posturas corporais muito diferentes, então comecei-me a perceber da grande dificuldade que os meus alunos, o povo europeu, tinham em entender estes movimentos nos seus corpos. E então ouvia muitas vezes dizer: danças africanas, não, isso é terrível, fico cheio de dores na cervical, ai, a minha lombar é horrível, ai, não, eu não quero isso para mim. E eu, não, tudo depende de como é ensinado e como é dançado, como qualquer tipo de dança. E neste meu caminho, que eu fui tendo depois formação em contemporâneo, em clássico, em pilates, eu fui procurar como é que eu posso ajudar a entenderem nos seus corpos esta técnica, porque não deixa de ter técnica, estas danças. Como Mas está muito mais relacionada com a liberdade do próprio corpo, não é? A liberdade para o sentir e para a liberdade de movimento. Está uma boa questão, porque depende do que nós chamamos de liberdade. Ok. Porque exatamente que eu acho que aí é que está a falha. É uma liberdade se está inserido dentro de um contexto cultural e social, porque estas danças todas estão inseridas, lá está, neste contexto, em que os corpos estão habituados a certos movimentos e, além disso, há podemos dizer, regras a cumprir, obrigações e regras que se cumprem. E quando Sim, isso são sai, processos rituais também, não é? Exatamente. Portanto, também fazem parte de cerimónias e há, provavelmente têm movimentos que representam determinadas secções das cerimónias, não é? há simbologias, há Claro. gestos simbólicos, há todo um enquadramento dependendo da cerimónia que está a acontecer, porque há vários tipos de cerimónias, não é? E o que acontece muitas vezes é que realmente nós interpretamos os movimentos com essa liberdade e por isso fazemos mal ao nosso corpo, porque o nosso corpo não está habituado a esses movimentos. A aprendizagem deles é uma aprendizagem desde pequeninos, é uma aprendizagem cotidiana, Orgânica. social, assim, que eles estão habituados, não só às posturas, depende da maneira como eles se sentam, da maneira como eles fazem os trabalhos diários, tudo isso que é diferente da nossa. Além disso, eles estão sempre nesse contexto, né, de dança e de música, é algo que já é natural para eles. Então, quando eles têm que fazer certo movimento no seu corpo, o corpo já responde de uma maneira natural. Nós não. Então, quando vamos para essa liberdade que estavas a falar, fazemos mal ao nosso corpo. É uma agressão. Exatamente, não sabemos os limites, não sabemos até onde eu posso ir sem fazer mal ao meu corpo. Então foi um bocado esse trabalho que eu comecei a desenvolver, que eu chamo Farisogosirá, é um dos nomes estranhos que tu falaste. Que na verdade quer dizer, numa língua de Burkina, o caminho do corpo. E é exatamente a perceberem como é que os nossos corpos podem se movimentar dentro desta linguagem sem prejudicar o nosso corpo. Este foi o caminho que eu segui a nível de formação e quando estava nesta procura deste método, eu fui convidada por um coreógrafo beninense, Vincent Arisdo, para ir trabalhar no seu festival no Benin. E quando ele me falou que Portugal tinha uma ligação histórica muito forte com o Benin, isto foi em 2018, eu já trabalhava desde 2002 com estas danças, eu senti uma vergonha horrível de como é não possível. Sabias? Pois. E eu não fazer a mínima ideia desta ligação histórica com o meu país e trabalhar com estas danças da Costa Oeste há tantos anos. Pois. E que me levou a pesquisar sobre isso. E realmente está relacionado com o tráfico de escravizados para o Brasil. Claro. Então comecei, eu não sou historiadora, então fiz só uma pesquisa de história por curiosidade e para perceber. E ao mesmo tempo foi quando surgiu a possibilidade de fazer um doutoramento. Isto porque eu quero muito, é um dos meus objetivos de vida, é que estas danças cheguem ao mundo profissional e académico da dança em Portugal
E, infelizmente, no nosso país, para chegarmos a este mundo, temos que ter um mestrado ou um doutoramento em dança, porque senão não conseguimos chegar lá. E então surgiu-me na altura uma professora da ESMAI, da Escola Superior de Música, Artes e Espetáculos, a professora Marisa, Cláudia Marisa, ela insistiu para eu ir direta para um doutoramento. E eu, mas eu não tenho nem licenciatura, nem pós-graduação, nem mestrado, nada em dança, e vou assim para um doutoramento. Mas e ela, podes. vai, tu tens um currículo que consegues ir, vai. E pronto, eu mergulhei nesta loucura, que estou há 5 anos. E, ao mesmo tempo que estava nesta pesquisa, Benin, que é isto, Benin, Portugal, Brasil, decidi investigar sobre isso. E, inicialmente, a minha ideia era pesquisar como é que as danças do Benin tinham viajado para o Brasil neste tráfico que nós fizemos. Além de que veio o Covid no meio disto tudo e que não me permitiu viajar ao Brasil. Eu já tinha um apoio do Instituto de Camões, tinha as viagens, tudo já planeado para ir fazer pesquisa ao Brasil. Foi tudo cancelado por causa do Covid. Além disso, eu percebi-me que como é que eu quero estudar como é que umas danças viajam de um sítio para o outro se eu nem sequer aprofundei o estudo destas danças. E então decidi focar-me só nas danças do Benin. Então, para chegar à tua pergunta, depois disto tudo, eu estou a investigar como é que as danças, e estou a estudar só 2 voduns, porque há imensos voduns. Então, eu decidi estudar só o Sapatá e o Koku, são outros 2 nomes estranhos. Decidi estudar como é que estas danças são recriadas, são vivenciadas nos corpos dançantes em cerimónias e depois em laboratórios de formação e criação artística. É tal a minha pergunta que vem desde há vários anos atrás. Como é que se transpõe do ritual em si para o palco, não é? Exatamente. Para o palco e para um espaço de formação. O que é que muda, o que é recriado ou o que não muda, não é? Exato. É o que eu estou a pesquisar. Sim. Ok. Eu imagino que esteja a ser assim um projeto louco, não é? Extremamente imersivo, porque vais entrar na cultura também e tens que trabalhar com as comunidades também e tens que ser integrada na comunidade de alguma forma, não é? Sim. Sentiste alguma dificuldade por parte da comunidade em receber-te? Aceitaram-te bem? Como é que isso foi? Eu tive a sorte, né, primeiro de que fui com este coreógrafo, o Vicente que já estava integrado, não é? Que já estava, eu fui trabalhar, eu já fui 5 vezes ao Benin, em viagens de estudo, e o Vincent Arizor organiza um estágio todos os anos, né? Ele veio alunos meus e fomos participar, já fomos vários anos participar no estágio dele, e o estágio dele permite-nos ir assistir a cerimónias. Ele leva-nos a cerimónias, permite-nos ter contacto com a cultura. Mas no segundo ano que eu participei desta maneira, nesta pesquisa, eu apercebi-me que, além de que eu sentia que aquelas cerimónias eram muito feitas para o turista ver, e não sentia-as autênticas, muitas delas, ao mesmo tempo... Aquilo que falávamos há bocado, que foi os vídeos que eu encontrei no YouTube. Exatamente. Que aí depois é outro ponto que podemos falar sobre a visão eurocentrista destas culturas, né? Que tem muita influência do colonialismo e do tráfico, tudo isso é influência católica, né? Tudo foi diabolizado, tudo era o diabo, né? E então há uma visão muito errada do que é o voodoo a nível mundial. Mas aqui voltando E além disso percebi-me que eu não sendo iniciada nesta cultura, eu não tinha acesso a todos os momentos das cerimónias. As cerimónias têm momentos abertos a um público em geral, mas têm momentos fechados só para um público iniciado. Então eu decidi me iniciar, eu sou iniciada no Vodun e sou com Tassinon, que é essa sacerdotisa de Vodun Koku. Então aí eu depois, no primeiro ano que estive lá, conheci um bailarino que é o Guillaume Niejo e foi com ele que eu comecei a fazer mais esta investigação. Ele, além de ser, ele é Onon, que traduzindo
porque às vezes o difícil é traduzir as palavras na língua deles para a nossa língua, porque traduzindo ou não é padre, mas padre está associado mais a uma religião católica. Sim. Então Portanto, talvez é um sacerdote. talvez, prontos, mas é esse sentido. Sim. Ele é sacerdote de voodoo. Ele, na verdade, tem uma ligação com o voodoo muito forte, porque ele nasceu no dia do voodoo, ele tem ali uma conexão desde que nasceu. Além disso, ele é bailarino profissional. Ele é bailarino do Ballet Nacional do Benin. Ok. Então, eu quando o conheci, para mim eu fiquei fascinada com o trabalho dele. Ele é um artista incrível, ele é bailarino, ele é músico, ele é percussionista, ele é cantor, ele é aqueles artistas completos. E além disso, tinha um grande contacto com a cultura. Então, foi com ele que eu fiz a maioria da minha investigação. Aliás, ele é um dos corpos dançantes que eu mais investiguei e ele permitiu-me ter este acesso, ele abriu-me estas portas. Então, eu não senti nunca uma barreira da comunidade para a minha investigação. Pelo contrário, eu acho que onde eu estive, eles têm uma abertura enorme. Eles querem é que exatamente seja contada, digamos, a história, mas também apresentada a sua cultura. E a sua versão, não é? Numa versão deles. Claro. Que é o que eu estou a tentar fazer, que não é fácil, porque nós temos intrínseca em nós. Lógico. Muitas coisas que, que é difícil. Que às vezes nem nos apercebemos, só quando estamos a lidar com as situações é que nos apercebemos. Exatamente, exato. E nunca deixo de ter um olhar exterior, porque mesmo eu sendo iniciada, eu vou lá um mês, venho-me embora. Claro. Eu vou lá pontualmente, eu não vivo lá. Claro. Não é o meu dia-a-dia, não é o meu cotidiano. E mesmo quando estou lá, eu não deixo de ser uma branca portuguesa, que tem outros costumes e que tem outros hábitos, que tem... Então, tudo isso influencia uma investigação, como nós sabemos, não é? Uma investigação que não é da nossa cultura, nunca deixe de ter uma visão externa, uma visão exterior a tudo isto. Mas estou a tentar ao máximo usar as palavras deles, usar as visões deles, estou a tentar ao máximo que isso esteja na minha investigação. E em termos práticos, como é que tu utilizas então aquilo que recolhes nas tuas aulas e na performance? Como é que trabalhas? Eu tenho sempre chamado uma visão contemporânea, não é? destas danças, não é? Sempre com uma influência do meu caminho. Eu crio, além daquilo que eu já expliquei, que eu ensino é mais a parte técnica, a parte de como sentir no corpo estes diferentes movimentos, vêm em diferentes linguagens, porque é outro erro que nós cometemos muito, que é a dança africana. Não existe a dança africana. Existem múltiplas danças, é enorme. Claro. E como eu disse, eu conheço um pouquinho que é aquela zona ali. E só um exemplo, Burkina Faso, onde eu estudei também vários anos, tem 77 etnias. Pois. E cada etnia tem várias danças. Então, quando uma pessoa generaliza, mesmo eu, quando digo danças da costa oeste da África, é um pouco já generalizar. é uma coisa muito general. Então, a nível de aulas de formação, eu uso muito os movimentos que vou aprendendo e faço as minhas próprias criações, as minhas próprias coreografias, sempre baseada na ligação com a música, porque a música é uma coisa muito importante nestas culturas, a parte rítmica, a parte da conexão com a música. Não há dança sem música, música sem dança. E a música que está associada a este género de dança, também ela é uma música específica para esta dança, não é? Claro. Portanto, se há 77 tipos de dança, também há 77 tipos de música. Claro, não é? claro. E só dentro por exemplo, de um voodoo, que é o que estamos agora aqui a falar, mesmo dentro do mesmo voodoo, há vários ritmos que são tocados conforme os momentos das cerimónias. Claro. Então, é muito rico também a nível de música. Eu não fiz essa pesquisa tão aprofundado, foi só mais relacionado com a dança, mas também é um mundo para pesquisar incrível. Sim, imagino, claro. E diz-me uma coisa, isto é uma curiosidade, se calhar um bocadinho estúpida,
Mas eu quando li a palavra voodoo, eu lembrei-me do voodoo. Sim. Porque é muito próximo, não é? Sim, sim. Pronto. E tem algum tipo de relação? Há aqui alguma coisa que possa ter derivado naquilo que nós achamos que sabemos o que é o voodoo? Não é? Porque nós também não sabemos exatamente o que é. Claro que sim. Há de haver quem saiba, mas quem só ouve falar ou vê algumas coisas... Tu chamas a palavra, eu escolhi a formologia voodoo, porque é o que é mais usado na língua portuguesa, principalmente no Brasil. Mas voodoo pode ser escrito de diferentes maneiras. Ok. Há várias nomenclaturas para a palavra voodoo. O voodoo que tu falas é o do Haiti, penso eu. Normalmente é o que é mais falado. É o voodoo do Haiti, que é aquele que associamos às bonequinhas que se espetam os sim. paus e aquela magia negra toda, não é? Exato. E o que aconteceu? No tráfico de escravizados, houve muitos escravos que vieram desta zona, na altura era o reino de Daomé, não era o Benin, era o reino de Daomé, que engloba o Togo, a Nigéria, o Benin, e muitos destes escravos foram levados para o Haiti, como foram levados para o Brasil, como foram levados para Cuba, foram levados para vários sítios, né? E levaram com eles as suas culturas. O voodoo foi levado, mas foi levado por quem? Pela religião católica. Claro. Então, a religião católica, além de que nós, colonizadores, tentamos sempre separar, não permitíamos que os escravos da mesma cultura fossem juntos, nós sempre tentamos misturá-los, que era para eles não se entenderem, né? Misturar as diferentes etnias que eram escravizadas. Pois. Além disso, sempre tentamos fazer uma lavagem cerebral e uma lavagem Lógico. cultural e social Claro. para implementar a nossa religião e a nossa cultura a estes escravizados, né? E os escravizados que foram para o Haiti levaram com eles o voodoo, mas este voodoo foi transformado e foi transformado, melhor palavra, com esta visão diabólica, Sim. esta magia negra. O voodoo tem muito esta Tudo imagem. que era diferente era o diabo, não é? Exatamente, exatamente. Tudo Claro. que não se conseguia explicar, tudo que não se conseguia comparar com a religião católica era considerado Claro, diabólico. Então houve essa transformação E no tudo Haiti. aquilo que tinha a ver com a liberdade do corpo, não é? E com a exposição do corpo Também. que era tão coberto, não é? Também, E exatamente. que ainda é. Sim, sim. Numa cultura europeia, apesar de já se usarem outros tipos de trajes, não é? Ainda existe um certo fechamento. Sim, sim. Não é? Há a mostra do corpo e também há partes do corpo que se move. Por exemplo, nós somos muito presos, tanto a nível de cintura como a nível de toda a coluna e caixa torácica, né? O nosso esqueleto, agora falando anatomicamente, o nosso Sim. esqueleto é incrível porque nós temos as duas cinturas, como eu chamo, e uma coluna, e que permite um movimento incrível, e nós somos completamente presos, porque também houve muito essa ideia de que mexer aqui ou mexer aqui é uma coisa Meu muito Deus. sexual. Meu Deus. E muito, exatamente, meu Deus, não dá, não é? Exato. Então, Pois. e quando os europeus viam este tipo de danças que realmente têm podemos dizer agora liberdade, mas é uma liberdade de expressão do corpo, que exatamente mover diferentes partes do corpo sem preconceitos, não é? Quando eles viram estas danças, eram as danças primitivas, as danças, não é, sensuais ou sexuais, foi tudo muito estereotipado. Aliás, quando essas danças começaram a vir para a Europa, era muito com essa visão, não é? Estereotipada, precisamente da mulher, a mulher sensual, sexual. Claro. E isso também influenciou nas próprias religiões e filosofias que foram do voodoo para o Haiti. Porque o que é o voodoo, na verdade? O voodoo, a própria palavra, se formos ver a definição etimológica da palavra, tem a ver com o contacto com o mundo invisível, é a ligação entre o nosso mundo humano e o mundo dos invisíveis. Porque eu considero que o voodoo não é só uma religião. Há várias,
como diz o Guillaume Nietzsche, não se pode definir voodoo. Voodoo não há uma definição. Voodoo é algo que eles sentem, eles vivenciam e eles não conseguem explicar. Mas há vários historiadores, vários antropólogos, vários sociólogos, vários que fizeram investigação sobre o voodoo e há várias definições da palavra etimológica e há quem considere uma religião, há quem considere uma cultura, há quem considere uma filosofia. Para mim é tudo junto. Eu considero que é tudo junto, não é? E na verdade eles acreditam numa forte ligação com a natureza e por isso está muito relacionado com os elementos da natureza e uma relação com o mundo, eu chamo o mundo invisível, que é exatamente o mundo dos espíritos, dos ancestrais, porque eles acreditam muito na ligação com os mortos. Eles acreditam que nós não morremos, mas sim há uma passagem para um outro mundo, mas que continuam em contacto connosco. Agora pode vir aqui então os tais... Exato. Hoje não está vento. Não, hoje não está vento. Mas já tivemos esse problema, não é? Portanto... É esse contacto também com as entidades, com as divindades, né? E tu perguntavas, há um bocado antes de começarmos a conversa, tu falavas na questão do transe. Na verdade, o que é o transe? Quando alguém se torna adepto do voodoo, porque eu, por exemplo, não sou adepta, eu sou iniciada, mas não sou adepta. Adepta, eles é quem consideram... pratica, não é? Sempre. Não é quem pratica, é quem, na verdade, na palavra deles, torna-se voodoo-si, que é a mulher do voodoo. Isto é, tu morres e renasces. Tu fazes cerimónias em que deixas de ser tu, deixas de ter a tua identidade, deixas de ser tu e ofereces-te para ser a mulher do voodoo. O que acontece? Oferece Mas o teu eles acreditam, por exemplo, numa incorporação de alguma entidade? Exatamente. Tu permites que o teu corpo seja um canal para que a entidade baixe no teu corpo para comunicar com a comunidade. O teu corpo passa a ser exatamente um canal e há uma transformação. Na cerimónia que tu fazes de iniciação de adepto, tu perdes o teu nome, ganhas um novo nome. Na verdade, tu ganhas uma nova identidade. Mas é sempre a mesma identidade depois em todas as cerimónias ou podes receber outra identidade em algum momento de outra cerimónia? Podes receber várias, apesar de tu seres adepto de um voodoo, imagina que tornas-te adepto do voodoo Koku. Agora, os espíritos, as entidades, os ancestrais que entram no teu corpo, que baixam no teu corpo, para comunicar com a comunidade podem ser diferentes. Podem ser diferentes entidades, mas tu és adepto daquele voodoo. Tu participas nas cerimónias daquele voodoo. Sim. E é isso, o teu corpo torna-se um canal só de comunicação entre o mundo invisível e o mundo visível. Resumidamente, é isso. Sim. Olha, e diz-me uma coisa, porque tu também tens formação em Pilates e tu foste à procura do Pilates pela questão do corpo, do movimento, para poderes integrar ou não tem nada a ver? Sim. Eu fui à procura de formação em Pilates, porque exatamente como eu não venho de uma formação, licenciatura, nada a nível do corpo, não é? De dança, e eu comecei a sentir uma falha no meu caminho da parte da anatomia do corpo, principalmente era da anatomia. E fui à procura de como é que eu podia estudar anatomia. Para estudar anatomia nas faculdades e tudo isso, foi muito difícil, não me permitiam ter acesso, tinha que fazer uma licenciatura enorme só para ter a cadeira de anatomia. E na altura eu ouvi falar de Pilates e fiquei interessada, porque achei um método interessante e que aí eu podia ter a formação de anatomia. Então, na verdade, eu fui para Pilates para a procura de um conhecimento mais anatómico do corpo. A partir daí eu comecei à procura de mais de formações relacionadas com o movimento somático. O Pilates que eu mais investiguei tem a ver com esta ligação com o movimento somático e não tanto como um método de treino que
é muito usado hoje em dia o Pilates como um método de treino físico, Sim, tem sim, sim, ginásios sim. e tudo. Sim. Eu não fui por esse caminho, eu fui mais por esta parte da anatomia e do movimento E eu somático. percebo isso. Eu usei o Pilates na minha tese de mestrado associado ao canto. Uau! Pela questão também eu vou buscar outra vez a palavra a liberdade, porque o corpo habitualmente é muito rígido e para cantar nós precisamos de saber usar a musculatura, quais os músculos a acionar para determinada frase ou para a respiração, o que seja, e eu fui buscar precisamente o Pilates. Portanto, eu percebo aquilo que estás a dizer. Sim. Eu trabalho há vários anos na ESMAI, mas no curso de teatro. E trabalho muito essa questão da respiração e de como usar a respiração para a voz, né, para os atores, como usar. E depois também a questão da postura e da consciência corporal. Então, estou interessada em ler essa tese. É da UA, está em acesso público. Ok, depois dizes o meu nome. Não devia ter dito isto. Porque interessa-me também muito esse caminho. E então, e agora no teu projeto de doutoramento, o projeto vai passar, para além do teu relatório escrito, logicamente, a tese, etc., vai passar por alguma performance artística que nós possamos ver? Todo o processo de doutoramento tem passado por várias performances. Fizeste-me essa pergunta um bocado e eu fiquei só na parte de formação e não fui para a parte da criação artística. Nesta fase da minha vida, já há alguns anos que eu trabalho mais a criação artística, chamado o artivismo, né? Através da arte, como é que nós podemos passar mensagens, e neste mesmo caso tem a ver com esta história, que não é contada, uma história que foi apagada, esta história com o menino, com o Brasil, uma história que em Portugal nós apagamos e que ninguém fala sobre isso, ninguém sabe que nós temos uma ligação histórica com o Benin. Então eu comecei por um solo, que trabalhei lá com o coreógrafo Vincent Arisdo, que se chamava Olokun, que era um solo que falava nesta história. A partir daí comecei em trabalhos muito com o Guillaume Nietzsche, com o bailarino Guillaume Nietzsche, criámos uma performance sobre o estado de transe, porque quando comecei a pesquisar sobre estas danças... Não te esqueças do que vais dizer. Diz-me só uma coisa, eles utilizam algum tipo de estupefaciente para entrar no estado de transe? É uma curiosidade. Não. Todo o contexto, toda a parte, a música, os cânticos, a percussão, porque a música é o canal muito importante desta ligação entre o mundo visível e invisível. É através da música que as entidades também comunicam. Sim. E os batimentos, corpos. a respiração, etc. E é através... Okay. Tudo. Mas não há... que eu saiba, dentro daquilo que eu investiguei, eu não vi nada disso, não. Era uma curiosidade, continua claro, o que estavas a dizer. Mas que existem culturas que usam certas bebidas ou certas plantas ou certas para entrar nesse estado de transe. Eu o que observei dentro do Vodun Sapatá e Koku, dentro daquilo que eu investiguei, porque é um mundo enorme e eu só posso falar daquilo que eu vi. Lógico. Não usam. Então continua com a criação artística. Estava a dizer que criei este solo, performance. Primeiro foi um solo, depois foi uma performance, um duo com o Guillaume Nietzsche sobre o estado de transe, porque eu comecei a questionar-me sobre o que é isto e podia ficar aqui 3 horas a falar sobre o estado de transe. Vai sair esta semana, acho eu, ou para a semana, um artigo que eu escrevi sobre o estado de transe na Red, na revista de dança. Revista de dança vai sair agora, porque é um assunto que a mim me interessa imenso. Então nós criamos essa performance porque eu queria estudar como é que o Guillaume Nietzsche exatamente passava de uma cerimónia para uma criação artística esta questão do estado de transe. E depois disso criamos um projeto que estamos a desenvolver agora, que se chama Aliclan, que é um projeto exatamente de performance, de formação, de investigação, que está inserido num projeto de dimensão, que
fala sobre esta ligação histórica. Eu trabalho com o Guillaume Nietzsche e com um bailarino brasileiro, o Jorge Cipriano, então estamos a tentar entender como é que esta história ainda é vivenciada nestes 3 corpos, e Aliclã quer dizer o cruzamento entre estes 3 corpos, neste triângulo que nós estamos a falar histórico. Como é que hoje em dia esta história está nestes corpos e como é que nós podemos encontrar um modo de nos unirmos e de trabalhar as consequências desta história, porque toda a gente sabe que racismo, discriminação, tudo isso continua, o colonialismo, pós-colonialismo ainda continua. Claro. Então o projeto, a parte artística que eu estou a trabalhar agora tem a ver com isso, de como estes 3 corpos podem unir hoje em dia e contar esta história hoje em dia. E nós podemos ver o espetáculo? O espetáculo ainda não está criado. Sim. Nós temos feito algumas performances, residências artísticas, formações, estamos há 3 anos, porque nós queremos que este processo criativo seja um processo com calma, sem aquela pressão que há normalmente de temos 6 meses para criar um espetáculo, sim. Vamos lá, com sorte, às vezes há um mês, vamos lá criar. E eu sempre trabalhei assim, trabalhei muito sob pressão, temos que vender, nesta questão do dinheiro. E este projeto nós não queremos isso, então estamos a fazê-lo todo com calma, mas podem ver no site Projeto Dimensão, e lá está os laboratórios que nós temos feito de investigação para chegarmos depois à criação do espetáculo Aliclã. Depois podes-nos dar os nomes do site e nós colocamos nos comentários e assim quem assistir ao podcast também pode aceder ao projeto. Claro. E nós também. Sim, claro que sim. Claro que sim. Também nos interessa. Sim, nós temos lá vários vídeos e fotografias, porque trabalhamos também com 2 pessoas do audiovisual que estão sempre connosco neste projeto, porque exatamente para mim está a ser super difícil escrever uma tese, está a ser assim, como passar para palavras todas estas vivências e todas estas experiências e em palavras para mim é muito difícil. Por isso eu acho importante a imagem, não é? O uso da imagem, sim. A visualização, e por isso neste projeto eu fiz questão de trabalhar sempre com 2 pessoas que estão connosco neste registro de vídeo e fotografia para acompanhar todo este processo de criação. Sim. E mais coisas, queres acrescentar mais alguma coisa a tudo aquilo que tu já disseste sobre o teu projeto, que eu acho que é extraordinário e fiquei interessadíssima, mas mais alguma coisa que tu achas que é importante referir e que eu não te tenha perguntado? Porque eu tenho a certeza que não te perguntei muitas coisas que seriam interessantes. Sim, assim, de repente, claro que, como eu disse desde o início, eu podia ficar aqui horas e horas a falar sobre estas temáticas. Eu estou ainda na parte de análise dos dados, não é? Claro. Para realmente tentar entender, chegar a alguma conclusão. E também perceber o que é que vais colocar no papel, não é? Sim, porque na verdade eu depois apercebi-me que eu tenho um mar de informações, que agora a minha dificuldade está a ser como afunilar tudo isto, tu sabes como que eu estou eu a falar, compreendo. Não é? Como agora afunilar tudo isto e colocar isto em letras, não é? Acho que isto é a minha grande dificuldade em palavras. E se calhar, fugindo ao tema, mas acho eu que é o problema da maioria dos doutorandos. Pelo menos no pós-tipo, quando nós falamos, este problema aparece com bastante frequência. Portanto... Acredito. Sim, não é fácil. Sim. Em relação ao tema mesmo da investigação, eu claro, podia falar aqui imenso tempo sobre o que é isto voodoo, o que é isto, né, desta ligação com o mundo invisível, visível. São muitas coisas que eu espero que agora da minha investigação saiam também vários artigos, que essa é a minha intenção. Eu já escrevi um que é sobre exatamente o corpo de Guillaume Nietzsche na performance que eu falei, que fizemos juntos à Foté sobre o estrado trans. Eu escrevi um artigo sobre isso, de realmente como é que ele passa estas danças de cerimónias para um laboratório de criação artística. Já escrevi um artigo sobre isso, escrevi agora outro sobre o trans e pretendo que isto vá saindo, apesar de que a minha intenção com este doutoramento não é chegar só ao mundo académico, porque eu acho que aí é que está uma grande falha
às vezes nestas questões de quando se trabalha com culturas diferentes, é que muitas vezes fica só no mundo académico, e a minha intenção é passar isto, como tenho feito várias conversas com diferentes públicos. O Guillaume Nieto já esteve aqui 3 meses em Portugal, entre outubro e janeiro, e nós fizemos também aqui em Aveiro, em Lisboa, em Espanha, no Porto, fizemos várias conversas abertas com o público em geral, diferentes públicos, sim, sobre estas temáticas, e essa é a minha intenção também com esta investigação. É mostrar, não é? Para exatamente tirar esta visão diabólica, como tu estavas a dizer, do voodoo, destas culturas, então abrir para todos os públicos. E pretendemos também com o projeto Aliclã dar espetáculos e performances na rua, em praças, que seja gratuito, para não haver sempre aquele público específico que vai ao teatro, sim, ver um que espetáculo. É mais elitista, não é? E que é mais informado e que por isso é que vai. E que se calhar até esse público já sabe destas questões, mas nós queremos chegar a todos os tipos de públicos para abrir estas visões eurocentristas que existem sobre estas culturas e sobre a história do tráfico de escravizados. Nós queremos remexer aqui muitas gavetas que estão, sim, fechadas e que não se quer falar sobre isso. Muito bem, acho que terminamos da forma ideal. Ótimo. Acho mesmo, porque abrir mentalidades, visões é sempre importante. Portanto, exatamente, acho que estamos a terminar este episódio da forma ideal. Obrigada, pela tua presença. Obrigada. E até breve. Espero que sim.